Olá, tudo bem? Esse aqui é o resultado da nossa aula de pintura em tela de hoje. Olha, um vaso de flores, um jarrinho assim de vidro, esses potinhos de vidro, né? Para ficar um arranjo assim bem silvestre, bem simples, uma coisa bem romântica. Fácil de fazer, tudo com tinta acrílica e você não precisa saber desenhar. Esse pote aqui é muito simples de fazer, tá? Vamos para a aula então? Olha, aqui eu tenho uma telinha de 40 por 30, tinta branca, azul, verde e o terra, cor básica. Um pouquinho de água, uma trincha. Eu vou afaguelar essa telinha aqui, ó. Essa aula de pintura em tela vai ser uma aula de flores, então o aquarelado, a tela aquarelada fica muito bonita, fica bem suave e é muito fácil. Olha, eu tenho sempre um tecido na mão aqui para secar um pouco tudo que tiver em excesso. E eu vou aplicar essas tintas aqui na minha tela agora. Vou começar por essa cor de terra aqui. Eu vou espalhar um pouquinho. Eu quero um fundo meio esverdeado. Sobre os pincéis eu vou falar no final da aula, porque talvez eu vá acrescentando um pincel ou outro durante o processo, e se eu falar agora no começo, eu fico restrita ao uso de um tipo só de pincel, tá? Então eu vou deixar para falar lá no final, porque se eu precisar de mais alguma coisa, aí eu coloco. Agora eu vou colocar um pouco de branco aqui, olha, para ver uma mistura bem suave de todos esses tonzinhos. Eu vou dar uma acertadinha aqui. Vou colocando nos espaços que não tem tinta, ó, vou colocando branco. E vou dando uma misturada um pouco, olha, para formar uma massa. Quero um pouquinho mais esverdeado, eu vou colocar um pouco mais de verde. Eu quero esverdeado azulado, um misto dessas cores. Olha, eu vou tirar isso aqui do lado. E agora eu vou jogar um pouquinho de álcool. Álcool 70 graus. E vou deixar agir um pouquinho. Eu vou mexer assim um pouquinho a tela para escorrer e formar umas manchas. E depois que secar isso aqui, a gente pode melhorar um pouco, dando algumas pinceladas com as cores que a gente precisa mais. Olha, essa aquarelagem com álcool aqui, ela facilita muito a pintura, porque a gente não tem que se preocupar tanto com o fundo. O fundo da tela, a aquarelagem já vai fazer pra gente. A boa parte vai ficar pronta. E se quando eu secar eu ver que precisa de mais alguma mudança, que não tiver legal, eu vou acrescentar. E uma coisa interessante é que a gente pode pegar essa tela, não tem que pintar do jeito que a gente fez aqui. A gente pode mudar, virar ela ao contrário, escolher o melhor jeito de pintar, com as cores no lugar que a gente precisa. Eu vou secar e já a gente volta. Bom, a minha tela tá sequinha, eu vou traçar as flores, e vou traçar até com um pincel que eu tô pesquisando para vocês, que é um pouco mais barato, para vocês poderem comprar um material mais em conta. Antes de fazer as flores aqui, eu vou dar uma acertadinha em alguns lugares aqui, olha. Eu tenho aqui azul, hortênsia, laca magenta, laca orquídea. Pus um verdinho mais claro aqui, o verde inglês claro, e o restante continua igual. Para quem nunca assistiu aqui, as minhas pinturas em tela são todas feitas com tinta acrílica. Eu não uso outro tipo de tinta. Então, ó, eu vou usar um pouquinho de azul aqui, olha, para dar uma luminosidade diferente para essa região.
Vou misturar uma parte com branco e vai ficar assim um pouquinho transparente, ó. Dá uma aparência mais impressionista, umas pinceladas assim bem soltas, misturadas direto na tela. Olha que bonito fica quando o azul mistura com o terra. Fica um rosado lindo, nossa. Então essa mistura assim bem aquarelada, olha, fica muito bonita. E essa sobreposição de cores dá um toque muito especial. E é bem simples. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou só umedecer um pouquinho o pincel de vez em quando com água. Alguns lugares eu posso pôr até um pouquinho mais desse verdinho aqui, ó, para ele dar um pouquinho de luminosidade. Vai mexendo um pouquinho com as cores. Sempre nessa camadinha aqui, ó, eu acrescento um pouco de água para ficar bem refinado, para não tampar a pintura de baixo. A gente quer que apareça um pouquinho de todas essas cores aqui, ó. Bom, agora eu vou começar a fazer as florzinhas. Com a tinta acrílica a gente precisa colocar sempre o pincel na água, tá? Nunca deixa ele fora. Ou você coloca na água ou você coloca um paninho úmido enrolado. Olha, primeiro eu vou demarcar, eu não vou desenhar o vaso, vou demarcar só onde vai ser o começo dele. O potinho de vidro assim, né? Vai ser mais ou menos o começo dele aqui assim, ó. Então as florzinhas vão, todas elas viram aqui assim, ó, raminhos assim, tá? Só pra gente ter uma ideia. Ó, vai ter raminho, vai vir assim de todo jeito, meio bagunçadinho, ó, é um arranjinho diferenciado. Posso traçar aqui só pra ter uma ideia do que eu vou fazer. E o vasinho vai terminar mais ou menos aqui assim, ó. Vai ser um potinho desses jarrinhos de vidro que a gente tem em casa, assim. Depois a gente vai desenhar. Vai ser mais ou menos aqui, pode ser um pouquinho mais para baixo. A gente vai adequando. Pode até começar um pouquinho mais aqui assim, ó. Ser mais ou menos isso aqui assim, ó, tá? Ele vai ser colocado todo aqui. E aqui eu vou fazer alguns raminhos bem soltinhos. Se você quiser saber como desenhar esse jarrinho aqui, olha, ele vai ser mais ou menos uma coisinha quadrada, só que aqui assim, ó, ele vem, desce, faz uma curvinha, olha. Vem aqui, faz uma curvinha, bem simples, ó. Desço aqui, tá? Posso fazer assim, e se a gente acha que ele tá um pouco pequeno pro tamanho da tela, eu posso aumentar um pouquinho, ó. Posso vir e desenhar aqui por cima, ó. Posso fazer assim, ele tá um pouquinho pequeno. Vou pegar um paninho, ó, só tiro aqui o excesso. Ó, venho pra cá, vou fazer ele maiorzinho
Vai ficar um pouquinho maior aqui, ó, para ocupar um espaço maior na tela. Aqui vai ser a parte de trás dele, talvez não apareça. Conforme o trabalho vai sendo feito, a gente vai mudando uma coisa ou outra que precisar. Não tem que ser nada muito fixo. Posso fazer ele até mais para baixo, assim, ó. Se você quiser secar bem a sua tela antes de fazer o desenho para poder apagar o risco, tá? Não tem problema daí. Tô fazendo ele assim, ó, com a tela meio molhada mesmo, porque acaba que essa tinta, ela acaba se misturando com o carvão. Ó, acerto aqui onde não tá arrumadinho. Então vê que não tem que você não tem que saber desenhar, você vai indo assim aos pouquinhos, ó. Fez o esboçozinho aqui, tá beleza. Depois tudo isso aqui se acerta, tá bom? Olha, eu vou começar a espalhar aqui por dentro com um pincel, esse pincel que eu te falei que eu tô pesquisando um pouquinho mais em conta, olha. Vou espalhar um pouco de azul, tipo a gente fez as pétalas na aula de hortênsias, umas pétalas assim bem espalhadinhas, ó, tá? Vai espalhando. E se você quiser colocar um pouquinho desse magenta em algumas dessas pétalas, para dar uma escurecida, também fica legal. Ó, escurece bastante. Então, ó, pinceladas assim bem soltas, a gente vai começar a montar o vasinho aqui, ó. Aqui eu vou colocar pouca flor, eu quero assim um vasinho mais, um arranjinho mais suave. Ele vai ter um tom azulado bem predominante. E a gente pode vir com essa cor aqui, ó, pra dentro do vaso também, ó, tá? Depois a gente vai acertar as pétalas, vai fazendo um pedacinho de cada vez. Ó, colocando azulzinho. Se precisar, acrescenta um pouquinho de água. Aqui eu deixei a tinta um pouquinho menos diluída, algumas, esse magenta tá uns 30% só de diluição, assim. Geralmente eu diluo, esse branco tá 50%, é uma parte de água e 2 partes de tinta. Mas eu tô deixando algumas coisas menos diluída para quem for fazer com um tubinho, que não quiser comprar um pote grande, que quiser só pintar de vez em quando alguma coisa, ou quiser começar e ver se gosta, para não precisar diluir tudo, ó. Você vai e dilui aqui aos pouquinhos, tá? Vai aprendendo com o que você tem, que é a melhor coisa. A gente não esperar tá com as coisas ideais para fazer com o que tem. Olha, pinceladas assim bem soltas, tá vendo? Nada muito elaborado. Aliás, nada elaborado de jeito nenhum, né? Aqui tá bem soltinho. Agora eu vou começar a colocar um pouquinho desse azul hortênsia aqui e fazer umas pinceladas com ele também, ó. Dou uma misturadinha no que tinha aqui no fundo do meu pincel, ó, e venho fazendo algumas florzinhas um pouquinho mais clarinhas, ó. Não precisa colocar cabinho agora, depois a gente vai acrescentando as coisas. Só para criar uma massa aqui, ó.
e que são pinceladas bem soltas, olha, nada pensado, você só vai colocando e se divertindo aí, ó. Misturar um pouquinho desse rosinha aqui. Ele dá uma delicadeza. Tô trabalhando com pincel, às vezes assim, ó, tá? Para as pétalas maiores, ó. E quando eu quero fazer uma mais fininha, eu venho com ele de lado. É bom usar um pincel assim um pouquinho menor, porque tem flores muito pequenas aqui, ó. Se a gente usar, mesmo que seja assim muita coisa para fazer, se a gente começar usando o pincel muito largo, ele não vai dar delicadeza nenhuma para as florzinhas. Então demora às vezes um pouquinho mais para encher aqui, mas fica com a aparência bem mais interessante. Ó, vai colocando, é bem, uma coisa bem light aqui, olha, bem simples. Deixando às vezes um pouquinho do azul mais escuro aparecendo. E às vezes a gente vai pincelando por cima dele. Uma parte dessa massa aqui a gente vai fazer ainda outras florzinhas. Então a gente vai criando um fundo assim, mais ou menos aqui, ó, para daqui a pouco vir com outras flores, deixando mais iluminado. Aqui dentro, ó, nessa massa aqui, eu vou colocar menos cores claras, porque a luz tá vindo lá de trás, ó. Então, para dar essa impressão de, sabe quando a gente olha uma coisa contra a luz, fica tudo meio escuro, né? Então, aqui nesse meio, ó, vou deixar uma massa de flores bem mais escuras, assim, uma coisa mais confusa até. Colocar um pouquinho de magenta em alguns lugares. E aqui a gente vai colocar um pouco de verde ainda também, para dar um toque assim bem suave. Aquela mistura das folhas, misturinha assim de folha com florzinha, que você não sabe onde é folha, onde é flor. Fica muito interessante também.
E a gente vai fazendo isso assim no comecinho, ó, para depois poder ir acrescentando florzinhas por cima. Aqui algumas florzinhas eu já vou deixar meio que acabadas. E outras eu vou melhorando. Eu vou dando umas pinceladas assim, ó, que vão ser folhas, flores, tudo misturado, umas coisinhas assim mais soltas. Então nesse começo a gente não tem que se preocupar muito com a aparência das florzinhas. Às vezes a gente faz uma florzinha bem bonitinha, vem com uma folha e apaga ela, mas é assim mesmo. As que você não quiser apagar, então é só dar uma boa segurada aí na mão, preservar. A gente vai traçando ainda muitas coisas aqui, ó, vai enriquecendo. Fazer um verdinho claro aqui por algumas partes. Aqui, ó, só criando uma abstração, assim, como se tivesse mais coisas aqui no fundo. Vou dar uma lavadinha no pincel. Vir com um pouquinho de azul aqui. E dar uma melhorada aqui em alguns lugares.
com uma corzinha diferente. Fazer o rosinho em mais algumas aqui, ó, para dar uma misturada nas cores um pouco. Vou colocar nessas partes aqui, ó, um pouquinho de rosa para dar uma suavidadezinha aqui, ó. Aqui, às vezes eu trabalho então pincel de lado, às vezes com ele aparecendo mais a pétala ele inteiro assim. E vou trocando um pouquinho as cores, ó, para ir enchendo aqui a telinha. Colocar mais azul aqui nessa parte. O azul aqui vai ser bom que ele vai se misturar com o verde e vai criar uma massa completa aqui. Então uma parte de verde vai aparecer e uma parte vai ser folha, uma parte vai ser flor. Vai dar uma aparência mais confusa aqui, ó, pra gente começar a colocar outras flores aqui dentro, que vão ser flores que vão chamar mais atenção. Mas eu preciso criar um espaço aqui, olha, um pouquinho mais escuro, para essas outras flores poderem dar uma parecida. Eu vou retocando onde eu já fiz, mas que eu penso que não vai ficar tão interessante, eu vou retocando. Bom, agora acho que já tá bom desse azul aqui, ó. Aqui para dar uma enchidinha. Vou começar, então, eu sempre lavo o pincel um pouco, ó, e seco ele. Vou começar a inserir aqui algumas margaridas, mas vão ser coisinhas muito simples, nada de margaridas sofisticadas, tá? Vai ser coisinha bem simples. Se você quiser que eu te ensine margarida mesmo, como fazer uma margarida bem linda, deixa nos comentários aí que você quer aprender margarida que eu vou ensinar, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer algumas pétalas. Vou colocar mais tinta clara aqui. Colocar um pedacinho aqui, ó. Misturar com esse azul. Aqui tudo tá bem úmido, mas eu preciso aproveitar essa umidade, mesmo que esteja com muitas outras cores, para fazer a margarida. Porque ela precisa deslizar a tinta, como se fosse um trabalho de tinta óleo que a gente faz com a tinta bem úmida. Então, mais ou menos isso que a gente vai precisar aqui, ó. Eu vou só sugerir a forma de algumas margaridas, mas nada além disso. Vou pôr um pouquinho desse branco aqui, ó, no potinho aqui, ó, na tampinha. Um pouco desse rosinha aqui. Um pouco desse azul, pra gente ir criando algumas cores aqui dentro que fiquem um pouquinho mais sutis.
Então, como as margaridas vão estar assim bem espalhadas, elas não vão aparecer inteiras. Vai ser só um pedaço de florzinha. Se fosse uma plantinha que parece margarida, mas não é essa aqui, ó, porque ela vai ser muito pequenininha. Para dar aquela alegriazinha no vaso. Uma lavadinha aqui no pincel. Essa parte aqui de dentro eu quero dar uma escurecida, fazer um azul um pouquinho mais claro assim, mas fazer alguma florzinha aqui, ó, que deixa um pouquinho mais escuro. Que eu vou deixar alguns espaços escuros aqui dentro, ó. Para dar uma sensação de sombra aqui dentro, ó. Como esse azul ele é um pouquinho transparente, ele demora para cobrir. Deixa eu fazer uma florzinha aqui, mas aqui tá um pouco úmido demais. Vou esperar ela secar um pouco essa região, depois eu faço. Aqui vou dar um toquezinho em algumas partes aqui. Agora eu vou vendo onde dá para fazer alguma coisa que não encha demais.
que precisa ter alguns espacinhos livres, precisa ter algumas partes assim mais escurinhas. Ver se essa região aqui dessa margaridinha que eu quero fazer, se ela tá um pouquinho mais seca, porque tem que estar úmido, mas umidade em excesso também às vezes não é legal para essa florzinha aqui. Dá só uma arrematada em algumas partes, ó, para criar uma sensação de que tem flor, mas é só uma abstração mesmo. Vou pegar esse mesmo pincel, só que um número menorzinho, e traçar aqui algumas folhinhas aqui, ó, alguns galinhos. Escurecer um pouco esse verde aqui com essas cores para conseguir fazer os galinhos aqui, ó. Com certeza a gente vai precisar secar um tanto isso aqui. Eu vou fazer esses raminhos aqui de baixo, os galinhos aqui. Então eu vou misturar um pouco de laca, um pouco de azul, um pouco de verde, fazer uma cor bem escura. Vai ficar um esverdeado, acinzentado bem escuro, ó. E vou traçar aqui esses raminhos, ó, os caulezinhos das plantas. Olha, não precisa se preocupar demais quando você for fazer, traça mais ou menos, aí depois a gente faz a luz entrando
o vidro, vai saindo tudo direitinho. Porque é um quadrinho assim bem abstraído esse aqui, nada muito certinho, né? Como tem bastante florzinha, tem bastante caulezinho. Agora eu acho bom dar uma secada nisso aqui. Deixa eu ver se essa margarida já tá um pouquinho menos úmida para eu dar um acabamento nela. Eu vou deixar ela secar, coitada, que ela tá muito úmida. Vou deixar ela secar um pouco e depois eu dou mais uma passadinha. Essa aqui também tá muito úmida. Dá pra fazer agora o esverdeado aqui, ó. Esse aqui não precisa esperar tanto. Vou usar o mais fininho pra ficar bem bonito aqui, ó. Então coloco esse verde mais escuro, deixo aquela cor escura que eu fiz por trás servindo só como uma sombra. Se a gente fizer só com o verde, ele não consegue tampar, sabe? Tem que ter uma cor um pouquinho mais escura para dar uma tampadinha. Posso fazer essa parte aqui, ó, do vidro com uma cor meio verde, assim, aproveitar essa cor que tem aqui, ó, dá uma escurecida aqui. Dá uma limpadinha, só espalha um pouco. Depois a gente faz um acabamento melhor. Ó, de vez em quando eu lavo o pincel para ele tirar um pouco a cor. Vou deixar um pouco aparecendo a cor lá de trás. E um pouco eu vou acrescentando cor. Para aparecer assim, transparência mesmo. E aqui eu vou dar uma escurecida um pouco, ó. Algumas partes aqui, para criar uma massa mesmo de caulezinhos, ó. Senão não dá uma aparência interessante. E aqui eu vou começar a deixar um pouco de luminosidade entrar, que é a abertura entre um caulezinho e outro. E onde não fica muito bom, a gente pode depois dar uma arrumadinha. Vou colocar um pouco de azul aqui, ó, para dar uma integrada com a tela toda, porque tem bastante azul em toda parte, né? Aqui deu uma saída fora, vou até aqui. Posso fazer essa parte aqui de baixo também já. Aqui, ó, depois que secar, eu vou apagar um tanto aqui, ó, que ele saiu bem fora. Você vai fazendo e vai arrumando.
Aqui embaixo tem um pouco de luz, mas não é tanto assim. Ele vai ficar em cima de um... Nós vamos fazer aqui traçar aqui como se fosse uma mesa, alguma coisa assim, para dar uma estrutura. Eu vou só espalhar. Tô molhando, ó, espalhando um pouquinho mais essa mesma tinta para ele criar uma consistência aqui, olha, não ficar só mais ou menos. Bom, agora eu preciso secar e daqui a pouquinho a gente volta e vai fazendo mais uma partezinha, tá bom? Olha, eu sequei. Antes de acabar essas flores e fazer um vasinho, vamos fazer aqui uma superfície onde esse vasinho está. Eu tirei um tanto do carvão, mas sobrou um pouquinho, ó. Nessa altura eu tiro todo ele, todo o carvão que tiver aqui pela tela eu vou tirar para ficar já certinho. Eu pego um papelãozinho assim, ó, e simplesmente coloco aqui na tela para medir aqui onde vai ser a mesa aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher uma cor mais clara. Às vezes a gente escolhe uma cor mais clara, às vezes mais escura. Aqui eu vou escolher uma cor mais clara. Vou pegar um azulzinho, vou pincelar assim, ó. Demarcar aqui onde vai ser a mesa, ó. Posso em algumas partes deixar uma tonalidade um pouquinho diferenciada. Ó, e dou uma passadinha assim, manchando um pouco, ó. Aqui na beiradinha do vasinho eu vou fazer bem mais claro. Dá uma manchada desse jeito aqui assim, ó. Onde entrar um pouquinho, que às vezes o pincel dá uma resvalada, ó, a gente vem aqui e limpa. Já deixa mais ou menos acertado aqui. Vou dar uma chegada aqui também, ó. Dou uma lavada no pincel de vez em quando e passo aqui, ó. E posso até retirar um pouco para ficar manchado, ó. Um pouco com aquela cor original. E para diferenciar, depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui em cima também. Primeiro a gente vai fazendo por partes aqui, ó. Ajustando as partes. Ó, aqui eu dei uma boa manchadinha para ele retornar uma parte do que ele era. Vou pegar um pouco desse azul aqui, ó, e vou manchar um pouco aqui também, para ficar tudo meio combinando, ó. Mesmo que pegue em cima da florzinha, vai pegar super pouco, ó. E aqui eu posso até fazer uma região um pouquinho mais escura, ó. Se eu quiser, posso até pôr o papelão aqui e fazer, ó, para dar uma diferenciada aqui. Lavo o pincel, ó, vou dando uma acertada para pegar aquela cor que tinha antes um pouco, ó, só ir manchando.
Se eu quiser dar uma claridade maior, bem aqui encostadinho no vasinho, ó, posso dar também, só para dar uma destacada nele. Vê, mas aqui embaixo, ó, ele continua mais escuro. Onde entrar, dá uma puxadinha, sempre vai limpando assim, ó. Então, ó, isso aqui já é suficiente pra gente determinar aqui uma superfície onde esse vasinho tá. Aqui eu vou escurecer também um pedacinho, ó. Sempre precisa ir ajustando, a gente vai pintando uma parte, ajustando. Eu não desenho assim, geralmente eu não desenho, eu venho com a tinta inventando assim, porque fica muito mais simples e eu acho mais gostoso do que desenhar tudo e ir seguindo um passo a passo assim exato. Mas cada pessoa tem um jeito de fazer, né? Se você gostar de desenhar e fazer exatamente do jeitinho que você desenhou e não sair fora, também é legal. Vou dar uma claridade extra aqui, ó. Aqui eu vou manter o verde lá atrás, ó, mas vou manchar um pouco. E vai ter aquele frescor do verde, mas vai ter um azulzinho por cima aqui, ó. Tudo meio misturado. Tá, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as pétalas aqui, ó, que são muito importantes, né? Vou fazer um acabamento para essas pétalas. Eu vou pegar aquele mesmo pincel, pode ser o maior, pode ser até o menorzinho, ó. Vou experimentar aqui com os dois. Pegar esse menorzinho e ver como é que fica. Vou pegar um pouco desse branco aqui. Um pouquinho desse azul. Puxar aqui um pouco das cores que eu tenho, ó. Se eu precisar, eu até acrescento um pouquinho de gel. Nessa hora de fazer a cobertura, às vezes o gel faz diferença. É esse gel médium para matizar, tá? Pode ser o gel ou pode ser o médium líquido mesmo. Os dois são ótimos. Ó, eu pego um pinguinho só do gel, misturo aqui um pouco de branco nele, ó. Olha como ele liquefaz. Ele deixa bem ralinha a tinta, ó. Pego um pouquinho de azul. Se eu quiser fazer algumas flores mais azuladas, dá alguns retoques mais azulados e aqui para alguns retoques assim quase brancos. Eu nunca uso branco puro, ó. O branco aqui assim, ó, para você ver. Olha a diferença. Então, se a gente usar o branco puro, ele vai dar um brilho muito forte para a pétala aqui, ó. Só de usar o branco assim, ó, quebrado com o azul, ele parece que é branco. Se a gente usar ele muito clarinho, aí ele vai ficar mais forte, não vai dar uma aparência assim interessante para a florzinha. Pode até dar uma quebradinha aqui, ó, um pouquinho de azul. Só para ela não ficar muito cheguei assim. A gente quer que ela apareça muito, mas não precisa ser uma coisa assim extraordinária, né? E depois aqui a gente vai fazer os miolinhos também. Aqui, ó, esses verdinhos, deixa eu fazer uma coisinha assim, ó, antes que eu esqueça. Só um enfeitezinho assim, porque ele já tá assim, ficou bem sutil, né? Quando passou o azul aqui, ele já era pouquinho, quando passou o azul ficou mais ainda.
Só para ele ter algum sentido aqui, ó. Criar algumas coisinhas assim, ó, para fazer um conjuntinho. Arrumar essa pétalazinha. Às vezes eu preciso pegar um pouquinho desse laca magenta e colocar em algumas partes para ficar mais, pegar um pouquinho de gel aqui também, para essas partes, algumas partes ficarem um pouquinho mais escuras a tela. Escolher algumas pétalas que eu queira, ó, e escurecer um pouco. Algumas florzinhas que ficaram assim muito saidinhas, a gente dá uma escurecida e reforma depois elas. Essa região aqui a gente precisa de algumas pétalas mais escuras, porque é uma parte mais embaixo, né, do vaso, ele tem menos luminosidade, então fica um pouquinho mais escuro. E vou colocando aqui, ó, pétala por cima. Com o gel fica bem interessante a gente trabalhar, ele dá uma boa solução de acabamento. Fazer uma mais vermelha ainda aqui. Colocar essa mesma tonalidade em algumas partezinhas aqui para elas não ficarem completamente sozinhas ali. Às vezes dá uma lavadinha no pincel. Fazer ela assim um pouquinho de lado, para ela ficar vista assim de perfil, né? Que vou clarear só mais algumas pétalas assim, não vou mexer demais aqui, ó, para elas não aparecerem muito. Agora eu vou fazer alguns últimos ajustes nas colorações aqui, ó. Vou pegar um pouquinho desse azulzinho e pegar algumas pontinhas de margarida que ficaram agora, que eu tô vendo assim, muito saídas, ó, e vou dar uma escurecida. Aqui ficou muito. Vou fazer uma sombrinha aqui dentro. Esse jeito de fazer margarida não é o jeito assim que eu faço margarida quando eu vou pintar só margaridas. Aqui ele tá assim, bem simplesinho, elas nem ficam assim muito bonitas. Mas é só para ter uma plantinha assim, com aparência meio de margarida. E ela não ficar muito bem feita mesmo, porque toda a flor aqui, ela tá assim bem abstraída. Se a gente pegar uma delas e fizer muito bem feita, assim, aí tem que ser um buquê mesmo, sabe? Um buquê assim diferente. Você valoriza algumas e faz aquele monte de florzinha do campo, por exemplo. Mas aqui não é o caso, né? Aqui a gente tá fazendo
um arranjo assim meio que geral. Vou fazer só algumas florzinhas, e acho que essa parte aqui de baixo eu vou deixar meio que assim mesmo, olha, para ela dar uma coloração interessante aqui para ver, ó, deu uma valorizada nessa margarida, mas ela não tá assim demais. Agora a gente vai dar uma ajeitada nesse vidro. O vidro, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, essa mesma marca. Vou pegar um pouco desse azul aqui, ó, e vou clarear um pouquinho aqui dentro, que a gente vai precisar de um tanto de branco. Eu sempre dou uma lavadinha. Vou tirar essa tinta daqui, ó. Vou pôr água aqui para você poder ver quando lava. Aqui eu vou dar uma misturada. Vou precisar pegar um pouquinho do verde, porque aqui no vaso tem um pouco de tudo, né? Não dá pra gente trabalhar só com uma única cor. Vou pegar um pouco dessa cor mais escura aqui, ó, magenta, um pouco de verde. Fazer uma cor mais escura um pouquinho. Se fosse um verde mais escuro, eu vou traçar aqui bem a beiradinha aqui do vidro. Vou puxar um pouco. Pintar como se fosse a cor lá do fundo, ó. E fazer alguns arranjos aqui, algumas reforminhas aqui nesses caulezinhos aqui, ó. Começar a dar um pouquinho de destaque para eles, ó. Olha, alguns mais verdinhos, outros menos. Vou separar um pouquinho essa parte aqui de baixo, ó, que tem umas partes que ficam lá no fundo, ó. Eu acabei colocando muita cor em todos. Só quero que fique alguns pra frente e alguns que fiquem lá pro fundo, ó. Então, os que vão ficar lá no fundo, eu deixo um pouquinho mais escuro, ó. Os que vão ficar mais pra frente vão ficar um pouquinho mais claros. E ó, tem que estar desigual. Tá vendo? Os cabinhos, o lugar onde eles ficam aqui, ó, tem que estar bem desigual, que eles estão assim bem distribuídos, né? E vou fazer um pouquinho de luminosidade. Vou pegar um pouco mais de branco, misturar com um pouquinho de azul,
Tá vendo essa luz entre uma plantinha e outra aqui, ó? A gente faz aqui assim, ó, para parecer que tá vazando a luz lá de trás, ó. Só nessa parte mais embaixo aqui, ó, do vidro, ó, começa a passar a luz, ó. Agora eu pego um pincel bem durinho, pincel que eu chamo de ajudante. Depois eu falo o número de todos os pincéis. Ó, vou dar uma puxada aqui, ó, dou uma limpada. Ele vai dando uma corrigida aqui, ó. Agora eu vou precisar secar, porque a gente vai fazer um risquinho aqui assim, ó. O risco do... onde vai ser aqui o meio. Para poder fazer isso, a melhor coisa é tá seco, porque a gente vai passar o pincel em cima de tudo isso aqui, ó. Se eu precisar clarear mais algum pedacinho, esse pincel também é maravilhoso para fazer isso, ó. Não precisa nem ser aquele outro, ó. Se eu quiser destacar um pouquinho mais, uma entrada de luz aqui, ó. Fica bem interessante com esse pincelzinho, tá? Vou secar e a gente volta para encerrar a telinha, fazer os miolinhos e tudo mais, tá bom? Bom, agora que eu sequei, o que eu vou fazer? Aqui vai ser, ó, aonde vai ser o nível da água, ó. Vou fazer um semicírculo aqui. Então, ó, eu venho traçando e onde não fica bom, eu simplesmente arrumo, ó, traço aqui em cima, vou desenhando aqui em cima e apago com o paninho o que tiver errado aqui, ó. Então ficou mais ou menos um... Aqui, olha, ele nem tá muito bom. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais pra cima, ó. Comparando aqui com essa parte aqui de baixo, ele precisa estar um pouquinho mais pra cima. Para ficar mais fácil para você poder enxergar, eu pinto em cima de uma mesa. E o bom é a gente pintar assim com a tela virada pra gente conseguir saber exatamente o nível das coisas. A perspectiva muda muito quando a gente coloca em cima da mesa. Fica um pouco estranho. Mas eu acho que assim tá dando para você assistir melhor do que se eu tivesse num cavalete e a gente fica na frente e a mão fica na frente, não é bom. Olha, agora eu vou usar dois pincéis aqui. Vou pegar o que eu fiz as pétalazinhas e vou pegar esse maiorzinho aqui para ajudar a puxar aqui a tinta. Ó, primeiro eu vou pegar um pouco de azul. Tá bagunçadinho aqui, né? Mas como tá acabando, eu nem vou ligar muito para lavar isso aqui. Ó, vou fazer uma misturinha, nunca uso o azul puro, nem o branco puro, ó. Vou fazer essa passagem aqui, ó. Se você quiser usar esse pincel, que é o ajudante aqui, ó, que a gente fez o cabinho nas últimas hortênsias, esse pincel é maravilhoso para fazer isso também. Vou pegar mais branco, porque ele é bem durinho, ó. Então, tanto para fazer caulezinho, quanto para fazer essas partes aqui do vidro, ele dá muita firmeza, ó. Então faço isso aqui assim. Aqui na parte do fundo, coloco um pouquinho de verde para dar uma escurecida. É só uma riscadinha. Esse carvão que tá aqui, ele vai se juntar com a tinta e já tá fazendo parte aqui, ele não sai mais. Ele, se você quer que saia, se você riscou errado, tira antes que seque, porque ele fica formando um conjunto, ele faz parte da tinta. Aqui, ó, vou dar
uma clareada assim. Só para ter um nível d'água definido diferente aqui, ó. Com esse pincel de pintar pétalas, eu vou puxar aqui, ó, que ele é bem macio. Eu vou mesclando sempre as cores que tem na tela toda, ó. Então aparece um pouco desse vermelho, desse laca magenta aqui, mas ele não aparece sozinho, ele vai tendo outras cores mais. Vou escurecer um pouquinho essa parte aqui de baixo, ó. Misturar aqui. Aqui é claro, mas não é tão claro, ó. Dependendo da situação, da luminosidade, às vezes fica muito claro, às vezes menos. É o jeito que vem a luz. Então a gente tem que pintar essas coisas aqui, ó, olhando. Então observar às vezes a luminosidade e como que ela incide nos vidros, assim, é bem interessante. Que vou dar uma clareada só um pouco aqui assim nessa água que tá aqui dentro. Alguns caulezinhos eu cubro, outros eu ponho menos, ó. Para parecer que eles estão inseridos aqui na água. Vou limpar já já onde entrou, só vou colorir aqui essa parte para ficar tudo meio parecido. Agora eu venho com o pincel limpinho e livro aqui o caulezinho, ó. Dou uma acertadinha em alguns aqui. Alguns eu deixo um pouquinho mais para frente, outros mais pro fundo, para parecer que a água tá assim, não ficar encostado nessa linha d'água aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? Ela tá bem aqui na borda do vidro. E os caulezinhos, eles estão mais pro fundo. Alguns estão mais encostados, outros ficam mais pro fundo. Aqui vou usar um pouquinho dessa cor esverdeada. Vou mesclando, ó, com uma parte azulada, uma parte esverdeada.
Eu vou fazer só uma pequena linha lá do fundo, ó. Ó, livro todos os caules desse risco que eu fiz para eles, os que tiverem bem aqui no fundo do potinho, aparecerem. Venho bem um pouquinho de tinta, ó, por mais que aqui já tá tudo bem seco. Aqui em cima eu vou dar um pequeno brilho aqui, ó. Brilho do vidro. Aqui, olha, geralmente os potezinhos têm uns lugares onde a tampinha encaixa, um relevozinho assim, ó. Vou fazer um relevozinho aqui, risquinho aqui assim, ó, pra ficar bem com cara de pote mesmo, ó. Vou misturar um pouquinho de azul com verde, passar aqui. Agora eu venho com branco. Posso usar esse mesmo pincel aqui, eu posso usar um bem fininho. Esse aqui, ó, ele é bom, só que ele pega bem pouca tinta, então eu tenho que riscar bem, muitas vezes com ele, ó. Coloquei aqui a tinta e vou fazer um risquinho bem fininho aqui, ó. Que aí dá uma sensação de volume mais também, né? Dá uma luminosidade um pouquinho maior aqui. E agora, os botõezinhos aqui do vasinho, ó, eu vou pegar um pouco desse magenta, aqui num cantinho. A gente precisa de uma cor meio escura, ó. Vou misturar o magenta com um pouco de terra. Hoje tá mais seco aqui, a tinta já tá meio ressecada. Vou fazer primeiro uma tinta mais escura. Olha, esse aqui é um pincel muito velho que eu tenho. Ele não era assim uma brochinha,
ele era um pincel redondo, eu cortei a ponta dele para ele virar uma brochinha. Então você pode fazer com qualquer brochinha que você tiver, que você comprar, tá? Só para encostar assim, ó, e a gente poder carimbar, que é assim o miolinho, ó. Primeiro a gente faz uma corzinha assim mais escura, que vai ser a base, e depois carimba com uma corzinha mais clara. Esses pequenininhos aqui, às vezes até pegar pincel diferente, mas eu vou tentar com esse aqui mesmo. Às vezes o pequeno você pode pegar um pincelzinho pequeno ou usar o cabo do pincel como a gente usou para fazer o gerânio. Não sei se ficou alguma sem. Deixa eu passar nessa aqui de baixo, ó. Tá sem. Essa aqui ela quase não vai aparecer muito. Essas aqui de baixo eu vou fazer puxar um pouco essa cor, ó. Para ela ficar com uma sombrinha bem sutilzinha aqui, ó. Bom, agora eu vou precisar dar uma secadinha para esses miolinhos não se misturarem quando eu colocar uma cor um pouquinho mais clara para carimbar por cima. É a última parte do quadro, eu vou fazer isso, vou secar, a gente coloca os miolinhos e acabou. Para carimbar o miolinho, eu vou usar essa cor aqui, ó, terra, porque a gente não quer fazer assim muito amarelado, tá? Eu vou usar um pouquinho de terra, dar uma clareada nele aqui com branco, ó. Fazer um miolinho assim. Então, vou secar aqui o pincel que eu lavei ele, ó. Vou carimbar todos eles. Eu tava fazendo só um teste para ver se era suficiente, porque a gente não quer colocar amarelo mesmo aqui, ó, nessa tela, porque vai chamar muita atenção, vai ficar um monte de ponto amarelo. Aqui não tem nenhuma flor amarela. Se a gente colocar uma florzinha, um miolinho amarelo, vai virar um farol e tudo vai aparecer só o pontinho amarelo. Porque aqui no terra tem amarelo, então é um amarelo assim bem difuso, né? Mas é o suficiente. A gente quer só dar uma destacada aqui, ó. Ainda onde ficar muito forte, a gente pode tirar um pouquinho, ter o paninho assim, tirar. E a gente vai ajustando todos os pedacinhos aqui, ó. Fazendo, às vezes, uma coisinha ou outra, assim, num pedacinho. Deixar aqui. Tem lugar que a florzinha não tá aparecendo, mas a gente pode fazer uma coisinha assim que ele dá
uma sensação de que é uma flor mesmo. Aqui como se fossem coisinhas assim saindo. Olha, eu acho que tá legal. Uma coisa que pode fazer para ficar mais interessante, por exemplo, é fazer aqui embaixo, nessa parte aqui, olha, do vasinho, ó. Misturar um pouco dessas cores e fazer um sombreado aqui. Ó, passei um pouquinho. Dou uma lavada e vou fazer igual eu fiz aqui assim, ó. Vou manchar um pouco, ó. Para ele criar uma sombra aqui, ó, tá batendo uma luz, criou uma sombra. Pode ser uma luz que tá vindo de lá um pouquinho, ó, a sombra vem crescendo pra cá, tá? A gente pode fazer sombra em várias direções. Então esse escurinho que a gente faz aqui embaixo dá sustentação pro vaso, ó. Ele não fica no ar, né? Olha, para não ficar assim, meio feinho, às vezes a gente pode pegar um pouquinho de branco e dar uma ajeitadinha. Só para criar uma sensação um pouquinho mais real aqui, ó. Então vamos falar sobre os pincéis que foram usados aqui, ó. Esse pincel grande é um Condor 526-20, mas você não precisa usar ele. Pode comprar qualquer Condor. Olha aqui, é um 410. Condor 410 Toray número 14, esse aqui. Esse aqui com certeza vai ser bem mais em conta e você consegue fazer todo o trabalho. Aqui esse aqui eu tenho, então ele me ajuda muito. Os pincéis novos que eu ia te mostrar são esses aqui, ó. Be Unique é uma empresa chinesa, é importado aqui no Brasil, feito na China. Be Unique, eles vêm um conjunto assim, você compra pela internet, tem vários lugares que vendem ele, um conjunto bem grande, custa um preço bem em conta. Eu testei e olha, ele é muito bom, tanto para fazer hortênsia quanto para fazer florzinhas assim menores. Esse aqui é o pincelzinho de fazer cabo ou para ajudar na limpeza, é o Tigre 844-8. Aqui é a brochinha, pode ser qualquer brochinha bem simples. Esse aqui é um pincel que eu transformei em brochinha, cortei um pedaço. E esse bem miudinho é um Condor 326-4, para fazer esses risquinhos assim dos vidros, tá? Então, até a próxima aula.